Tem outra coisa que eu não concordo, eu não acredito no Jesus que ressuscita, né? Para mim, ele não ressuscitou, né? Ele foi para a cruz, ele teve todo o flagelo, ele foi tirado antes do tempo da cruz, porque... Ele não morreu na cruz? Então, Vilela, essa é a pergunta que eu e você que está assistindo também estamos fazendo. Jesus não morreu na cruz? Ou pior, ele nem ressuscitou? Essa é uma questão muito essencial, cara. Se Jesus não morreu e não ressuscitou, então toda a base do cristianismo estaria comprometida. Só que só tem um probleminha na fala da moça. A crucificação de Jesus é um dos eventos históricos mais bem documentados da antiguidade, não só pelos relatos bíblicos, mas também por documentos fora da Bíblia. E nós vamos provar tudo isso para você agora. Porque assim, eles colocavam as pessoas na cruz e depois quebravam as pernas para morrerem asfixiados. Exato. Nicodemos e José de Arimateia, que eram parentes e amigos de Jesus, pagam os soldados, conseguem retirar Jesus da cruz antes desse quebrar das pernas, porque a palavra ressuscitar em aramaico significa recobrar os sentidos. Para início de conversa, nós temos que ir para antes da crucificação. Jesus foi submetido a uma flagelação romana, conforme Mateus 27 e 26. Um processo brutal. Os romanos usavam um chicote chamado flagrum, que possuía várias tiras de couro entrelaçadas com ossos afiados e pedaços de metal. Cada golpe, então, arrancava pedaços de pele e carne, expondo músculos, tendões e até ossos. Segundo os estudos médicos do Dr. Alexander Metherell, analisados por Lee Strobel em Defesa de Cristo, a flagelação muitas vezes deixava a vítima em estado de choque hipovolêmico, uma condição em que o corpo perde tanto sangue que a pressão cai de forma absurda, causando fraqueza extrema, desmaios e até morte de neurônios cerebrais. Isso mostra que Jesus já estava em um estado totalmente crítico e lamentável muito antes de ser pregado na cruz. E isso tudo você encontra no livro que a gente recomenda para você, acabamos de falar, tá com o link aí fixado na descrição para você poder comprar, que é esse livro que tá aqui, que eu já recomendei também em outros vídeos aqui do canal. Mas se você é do time que acha que a crucificação nem era um método tão comum de ser usado no século I pelo Império Romano, isso só mostra que você não sabe de nada. Flávio Josefo, que foi um historiador do Império Romano judeu, contemporâneo dos apóstolos e dos primeiros cristãos também, durante a invasão romana ali em 70 d.C., ele registrou o seguinte para você: os romanos capturaram milhares e pelo ódio extremo contra eles crucificavam tantas pessoas que faltava madeira para fazer cruzes. Isso tá lá no livro de Guerra dos Judeus, e se você quiser ler com seus próprios olhos, o livro é esse aqui que tá na minha mão e você pode comprá-lo com o nosso link que tá na descrição. Isso vai ajudar a gente pra caramba. Só para constar, Flávio Josefo nunca se tornou cristão, então ele é uma fonte não cristã dessa história. Além dele, Sêneca, que viveu entre 4 a.C. e 65 d.C., era um filósofo romano contemporâneo de Jesus e de Paulo. Ele escreve a crucificação como a pena mais horrível da época, que está em seu livro ali, Consolação a Márcia. Esse eu não vou ler a citação aqui não, porque ela é bem pesada, mas você pode pesquisar aí e você vai ver do que eu tô falando. E aí você me pergunta, certeza, tem mais fontes que essas, Vitor? Tem sim, senhor. Tácito, que é provavelmente o maior historiador do século I do Império Romano e que viveu entre 64 e 120 d.C., que inclusive a gente já citou nesse vídeo que tá aqui no card, falando sobre a historicidade de Jesus, ele odiava os cristãos e ele nos conta o seguinte: Cristo, o fundador desse nome cristãos, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E isso, como eu disse, você encontra no livro escrito por ele, chamado Anais. Esse aqui, quando ele confirma também que Jesus foi vítima dessa punição e pelas mãos do próprio Pôncio Pilato, como está ali escrito nos evangelhos que a gente tem na Bíblia. Mas vamos continuar com a nossa prova de que Jesus foi sim crucificado e como isso poderia ter sido um fato histórico e médico que prova que ele morreu sim desse método, que não foi apenas um método de tortura, né? Falando então na crucificação propriamente dita, ela matava lentamente por asfixia. Os condenados precisavam se apoiar nos pés para poder respirar e para acelerar a morte, os soldados quebravam as pernas desses presos, impedindo que eles conseguissem se erguer e, portanto, sofressem asfixia até a morte. No caso de Jesus, os soldados romanos não quebraram as pernas dele porque eles já haviam constatado que ele estava morto já. Em vez disso, um soldado perfura seu lado com uma lança e sai o quê? Sangue misturado com água, conforme está escrito lá em João 19:34. Esse detalhe é crucial porque
é uma evidência médica de um derrame pericárdico, que é o acúmulo de líquido na membrana que rodeia o coração ali, que protege, envelopa o coração. E é muito comum esse tipo de líquido aumentado em mortes por asfixia e por choque, como a gente já disse, são as principais causas de morte aí de Jesus, linkadas a esse processo de crucificação. E por incrível que pareça, isso também cumpre a profecia de Salmos 34:20, salmo esse escrito na época que ninguém tinha esses conhecimentos que a gente está falando aqui. Essa profecia de Salmos diz que nenhum de seus ossos seria quebrado, fazendo referência ao Cordeiro Pascual, que não podia ter ossos quebrados, e também a profecia lá de Zacarias 12:10, também escrito muito antes desse processo e da gente ter conhecimento disso tudo, profecia essa que diz que eles iriam transpassá-lo. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, o conselho judaico, e Nicodemos era um fariseu influente. Eles tinham status suficiente para pedir a Pilatos o corpo de Jesus e serem atendidos por isso. Eles não eram parentes de Jesus e pessoas muito importantes que foram convencidas pelos ensinamentos de Jesus. E não, eles não compraram o corpo. O texto bíblico é claro ao dizer que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos, ao confirmar com o centurião que Jesus estava morto, permitiu que ele fosse retirado, como está escrito em Marcos 15, de 43 a 45. Agora, se você está se perguntando se esse tal de Pôncio Pilatos é de fato um homem que existiu na história, nós temos comprovações dele sim, inclusive comprovações arqueológicas, que nós vamos abordar em um vídeo futuro no canal sobre as provas arqueológicas de Jesus e dos evangelhos. E para não perder, você precisa estar inscrito e com o sininho ativado. Agora, corrigindo a exegese mequetrefe que ela fez em aramaico, porque a palavra ressuscitar em aramaico significa recobrar os sentidos. Duas palavras frequentemente são discutidas nesse contexto. A primeira é kan, que significa levantar-se, podendo ser usado tanto para a pessoa que acorda quanto a que se levanta, ou para a ideia de ressurreição. A outra palavra é hayá, que significa viver ou reviver, podendo indicar tanto a volta à consciência quanto a ressurreição literal. No entanto, os textos originais do Novo Testamento foram escritos em grego, onde a palavra usada é anástasis, que significa literalmente ressurreição, e não apenas recobrar os sentidos, como poderia ser em aramaico. Isso, portanto, refuta qualquer tentativa de reduzir a ressurreição de Jesus a um simples despertar de um sono profundo ou de uma lesão médica muito traumática, como alguns poderiam sugerir. Inclusive, se você quiser aprofundar seus conhecimentos e encontrar isso tudo que eu disse e muito mais, você pode comprar com o nosso link que está na descrição esses dois livros, que são Em Defesa de Cristo, que eu já te mostrei aqui, e o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que eu já mostrei em outros vídeos e eu vou botar agora a fotinha dele aqui na tela para você. Se eu quero matar Jesus na cruz, por que o Longinos, que é o São Longuinho, não coloca a espada no coração? Vai colocar aqui? Se você assistiu Grey's Anatomy, quando o cara tá sem respirar, ou você abre aqui ou você abre aqui para poder respirar. Agora, essa senhora aí entrevistada pelo Vilela se baseia em argumentos com séries de TV. Bom, você já sabe que isso não tem base nenhuma, né? Mas mesmo assim, se tivesse assistido direito o seriado, não iria cometer esse tipo de erro aí. Os procedimentos citados por ela são traqueostomia, que é um buraco na garganta, e a toracotomia, que é um buraco no peito. Esses procedimentos são realizados em centros cirúrgicos com todo equipamento especializado para funcionar e tem absolutamente nada a ver com métodos de tortura do Império Romano no primeiro século. São coisas completamente diferentes. O objetivo deles era que o condenado tivesse o fim doloroso e trágico. Por isso não fincavam logo a lança atravessando o coração, porque eles queriam que fosse uma tortura longa e duradoura. Mas ironicamente, como eu já disse, a lança perfurou até o pericárdio, que é a membrana externa do coração que reveste o coração, o que atestou para eles um derrame pericárdico, pois, como a gente já discutiu, saiu dali água com sangue, que é uma evidência desse tipo de derrame, desse tipo de líquido saindo dessas membranas do coração. Ou seja, Jesus havia morrido sim. Não tem como discutir isso. Eu acho que eu nem preciso falar que esse tal de São Longuinho é a maior especulação da Igreja Católica, né? Mas se você quiser, a gente pode fazer vídeo sobre essa especulação aí. É só você comentar aqui embaixo que a gente se dá o trabalho de fazer o vídeo sobre essa especulação. Só que uma coisa estranha, porque os túmulos em Israel são túmulos pequenos, são estreitos. Por que ele ficou num lugar com uma abertura tão grande, uma sepultura tão grande, onde é descrito que 2 anjos estavam com ele? O interessante foi o fato de terem colocado ele num lugar grande para ele, para mim, apenas para ele descansar por 3 dias e recobrar os sentidos. Foi fechado por uma pedra o local, né? Sim, mas por que ele não foi enterrado? Percebe? Porque era o comum da época, né? Sim, quer dizer, ele ficou quase que numa acomodação que dava para respirar, né? Que dava para se recuperar, e ele recupera os sentidos.
Agora, por que o túmulo era grande? Simples. Além de José de Arimateia estar honrando ele, como se ele demonstrasse aos outros que esse homem era diferente, o fato dele ser sepultado em meio de túmulos de ricos cumpre a profecia de Isaías. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como um criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Isaías 53, 9. E essa questão de Jesus ficar 3 dias de boa no túmulo, cara, tá de sacanagem, né? Até o Vilela lembrou da pedra que tá descrita lá em Mateus 27, 60. Mas vamos supor que Jesus realmente não morreu e foi levado para o túmulo ainda vivo. Mesmo assim, nós temos que lembrar que, além de fechado por José, o túmulo foi lacrado e vigiado por guardas, a mando de Pilatos, conforme está lá em Mateus 27, 66. Então, mesmo desconsiderando todo o açoite e ferimentos na cruz, Jesus morreria no mínimo de asfixia, pois claramente não entraria ar nesse túmulo. Mas olha que interessante, tem um trecho da Bíblia que quando ele encontra com os apóstolos, isso não tem lógica, ele pede um pedaço ele pede o peixe e mel para comer. Até fala para colocar a mão no buraco da Sim, mão. que Tomé coloca a mão no buraco aqui. Por fim, Jesus come um pedaço de peixe assado, conforme está escrito lá em Lucas 24, 42 e 43, e deixa suas cicatrizes serem analisadas por Tomé, como está escrito em João 20, 24 e 29, justamente para provar que tinha ressuscitado e com o corpo físico. Além disso, segundo Paulo em 1 Coríntios, um dos documentos do Novo Testamento mais precoces e que vai ter vídeo provando isso para você em breve no canal, por isso você tem que estar inscrito, nós temos Paulo falando de mais de 500 testemunhas oculares. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15, 6. Vale lembrar que muitos desses cristãos morreram por acreditarem no que supostamente tinham visto. Difícil alguém morrer por uma mentira, fala sério. E aí você se pergunta, né? Será que eles poderiam ter alucinado em grupos? Eu acho isso extremamente improvável, isso é fato de avaliar na história e na psicologia. Até porque muitos dos que souberam da afirmação de Paulo ainda estavam vivos na época e poderiam facilmente desmenti-lo. Ah, mas e se eles erraram e era outra pessoa? Muito difícil novamente. Mesmo se ele tivesse um irmão gêmeo, as pessoas estão convivendo com ele todos os dias. Por que razão elas confundiriam? 500 pessoas iam confundir ele com outra pessoa? Ninguém ia perceber que não era ele? Fala sério, né? Mas aí ele continua vivo e faz o quê, né? Ele encontra então com os... Porque ele estava com 33 anos, né? Então ele ainda tem uma vida depois. Existe uma teoria que ele teria ido para a Índia e depois ele desencarna em Srinagar, no Paquistão. Inclusive, quer desencarnar? Morrer. Ele morre com 90 e poucos anos. Nossa! Sim, no Paquistão. A gente acredita que tem um túmulo dele lá. Agora, se você acha que já tinha escutado besteira o suficiente, você estava enganado. Não tema. Jesus na Índia, quem diria? Essa realmente é nova. Obviamente, Jesus não foi na Índia. Nenhuma fonte histórica confiável, nenhum achado arqueológico dá uma mínima brecha para que essa hipótese seja plausível. Isso é muito utilizado por universalistas alegando que todas as religiões levam a Jesus, tentando ligar de alguma forma Jesus ao budismo e ao hinduísmo, que são religiões mais holísticas. Mas Jesus afirma categoricamente que apenas ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme está lá em João 14, 6. E que ele morreria em Jerusalém e que ressuscitaria no terceiro dia, conforme está lá em Lucas 13, 32 e 33. Mas será que nós temos provas históricas e arqueológicas para comprovarmos que Jesus realmente morreu e não ficou perambulando pelo Oriente? É claro que sim, e essas fontes ainda estão fora da Bíblia. Uma delas eu já disse nesse vídeo. Lá em sua obra Anais, escrita por volta de 116 d.C., no livro 15, capítulo 44 dos Anais, Tácito menciona o incêndio de Roma em 64 e subsequentemente a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero. Ele escreve o seguinte: para se livrar do boato, Nero transferiu a culpa e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamados cristãos pelo populacho. Cristos, de quem o nome teve origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E se você está se perguntando aí a punição extrema, a gente já te provou no começo desse vídeo que a punição extrema do Império Romano era a crucificação. Outro personagem também já mencionado não serve apenas para atestar que a crucificação era um método muito usado pelo Império Romano. Eu falei de uma obra, mas ele tem duas relevantes para você, que são Antiguidades Judaicas e A Guerra dos Judeus. Eu já tinha citado A Guerra dos Judeus e aqui está o livro Antiguidades Judaicas. Os dois livros estão com link na descrição e você pode comprar e ver por você mesmo o que eu estou dizendo. Dessa vez agora no livro Antiguidades
judaicas, ele vai afirmar o seguinte para você. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não abandonaram depois da morte. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome. Sim, eu sei que você deve estar pensando que esse texto foi adulterado por cristãos, mas não. Mais detalhes sobre isso você pode encontrar nesse vídeo no card, onde eu deixo isso completamente provado que não foi interpolação. As pessoas falam muito mal de mim quando eu digo isso. Você fala, eu não acredito na ressurreição, eu acredito esse é o pilar do cristianismo, né? Sim. Se não tem Cristo ressuscitado, não tem salvação. Mas, olha... Mais uma vez o Vilela dando aula aqui. Se Jesus não ressuscitou, então toda a fé cristã desmorona. Ou seja, sem a ressurreição, não há evidência, não há salvação e nossa fé seria inútil. O próprio apóstolo Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 15, 17 e 19 e diz: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Aqui, Paulo está afirmando que se a ressurreição não aconteceu, então os cristãos estão perdendo tempo, vivendo uma fé vazia e até mesmo enganosa. Mas a grande verdade histórica, médica, científica, lógica e da fé é que Cristo ressuscitou. E essa ressurreição é o que garante nossa justificação diante de Deus, a vitória sobre a morte, a esperança da nossa própria ressurreição. Em resumo, sem a ressurreição não há cristianismo verdadeiro. Mas como vimos, a evidência histórica e os testemunhos são claros. Ele realmente venceu a morte. Recomendações de leitura na descrição com o nosso link para você ajudar o canal. E agora, se você está se perguntando se existem motivos racionais, históricos e lógicos para acreditarmos na ressurreição de Jesus, comenta aí embaixo que a gente faz vídeo sobre isso. Agora, se você quer saber se temos motivos intelectuais para acreditar que Jesus e os evangelhos são fatos históricos dignos de confiança, você vai querer ver esse vídeo que está bem aqui, ó.